Nesse vídeo eu vou te ensinar a realizar o cálculo do ano anterior. Nesse exemplo a gente tem a quantidade de vendas com base no período selecionado e de forma automática a gente já vai ter a quantidade de vendas comparando o ano anterior desse período. Além disso eu vou te mostrar um outro exemplo nesse gráfico de barras, onde a gente tem as informações de vendas e a linha, que é onde a informação de vendas do ano anterior. E para aqueles meses que a gente não tem ainda os dados de vendas, você consegue observar com base no histórico do ano anterior, para que você tenha aí algumas estimativas de vendas. Bom, eu me chamo Hélio Oliveira, então vem comigo para mais essa aula. Pessoal, o material que eu vou estar utilizando aqui nessa aula, eu vou estar deixando disponível logo abaixo do vídeo para que você faça download, mas isso não vai te impossibilitar de realizar o cálculo com base nos seus dados. Mas se você não tem ainda nenhuma base de dados, você pode estar replicando com esse mesmo exemplo da aula, ok? Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Ajude esse canal a crescer e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Toda semana eu vou estar compartilhando novos conteúdos aí sobre Power BI e Excel. Então, dando sequência, o que a gente tem de informação? A gente tem uma tabela de vendas, onde dessa tabela de vendas a gente tem as informações aqui dos produtos, a data de venda e a gente tem aqui a quantidade vendida. Também a gente tem uma tabela calendário, então tem aqui as datas e nessa questão uma formatação de ano, mês, número do mês, período e essa barra aqui para classificação. Essa tabela calendário tem um vídeo que eu já fiz ensinando você a criar ela passo a passo. Vou deixar no final desse vídeo para que você possa assistir caso você não saiba criar ainda essa tabela calendário. Eu tenho uma relação entre a tabela calendário, então tem um relacionamento, e a tabela vendas com base nas datas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a fórmula, vamos criar uma medida. Eu criei aqui a medida da quantidade vendida, nada mais é do que uma soma da coluna quantidade vendida. Eu vou criar aqui novamente para que você veja. Então, primeiro a gente cria uma medida somando, né? Então, exemplo, se fosse você quisesse olhar o ano anterior do valor, não da quantidade. Então, você cria a primeira medida somando a coluna valor. Vou colocar o nome de quantidade vendida treino e a gente vai fazer depois do sinal de igual, onde eu vou colocar a fórmula, no caso aqui vai ser uma soma, então é o sum. Eu tenho que falar qual que é a coluna que eu quero somar. Então, eu quero somar a coluna que está na nossa base vendas. Então, dentro da nossa base vendas, eu quero somar a coluna quantidade vendida. Eu vou fechar a nossa fórmula e vou dar um Enter. Você também pode confirmar. Mas a gente já tem a nossa medida quantidade vendida treino. Agora eu vou clicar com o botão da direita, vou colocar aqui nova medida. E agora a gente vai fazer o cálculo para descobrir o valor de vendas do ano anterior. Então vou colocar aqui o nome ano anterior treino. Depois o sinal de igual, que é onde a gente começa a colocar a nossa fórmula. E o que vai ser? Eu vou apertar aqui o Shift Enter para a gente ir para a segunda linha, ou para a gente organizar um pouco mais. E a fórmula que a gente vai usar é a Calculate. Calculate, que a gente faz aí cálculos com critérios. E a gente fala aqui, ó, qual que é o primeiro critério, né, que a gente precisa? Uma expressão. Então seria aqui a nossa soma. Então aqui é onde eu vou colocar com base no filtro que a gente vai fazer, qual que é a tipo de ação. Então no caso aqui a gente quer que a gente tenha a quantidade vendida. Então eu vou colocar aqui a nossa medida, a quantidade vendida, então vai ser a nossa expressão de cálculo. Eu vou apertar aqui, vírgula, ele vai para a segunda etapa que é o filtro. Só que quando a gente entrar para o filtro, eu vou apertar aqui o Shift Enter novamente, a gente vai colocar uma segunda fórmula, que é aqui que está o ponto-chave para você criar esse cálculo do ano anterior. A gente vai usar a medida data, date, né? Date ADD. Então aqui a gente consegue determinar, né, mover um conjunto determinado de datas de acordo com um intervalo específico, que é o que a gente vai definir, esse intervalo de analisar o ano anterior. E qual que é a data que a gente vai olhar? A data está na nossa tabela calendário e a coluna data.
E dentro da coluna data, eu vou colocar aqui ponto, eu quero um número de intervalo. E esse número de intervalo vai ser -1. Você já vai entender o porquê esse -1. E agora, quero falar o tipo de intervalo. Então, quero -1 o quê? -1 dia, -1 mês, -1 quarter ou -1 ano. Você poderia fazer -1 dia, -1 mês, mas a gente quer -1 ano. Então, ele vai olhar a data selecionada e vai replicar -1 ano. Então, a gente vai olhar um ano retroativo. Eu vou fechar essa fórmula e dar um Enter. Então, veja só. A gente já criou a nossa medida na anterior treino. Eu só vou ajustar que ela já está como número inteiro. Eu vou colocar esse separador. Ok? Ela já está aqui no anterior treino. E agora a gente vai avaliar ela. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou criar uma nova aba. E dentro dessa nova aba, eu vou colocar esse cartão novo. E aqui a gente tem a seguinte informação. A gente vai colocar aqui quantidade vendida a treino, dados. Então, a gente tem aqui 7.000, 79.000. Eu vou vir aqui em valores, na quantidade vendida, e eu vou ajustar para 40. E o tipo de exibição de unidade, nenhum. Então, aqui é 79.020. Vou clicar nessa quantidade vendida e também eu vou colocar essa opção de separador. Ok. Agora aqui embaixo vou colocar o ano anterior. Como que a gente vai fazer isso? Só que antes eu já vou vir aqui, vou adicionar esse filtro. E dentro desse filtro eu vou vir na nossa tabela calendário e vou colocar a date. E a date. Então veja que ele já selecionou aqui para a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir um pouco aqui. Eu vou selecionar aqui no nosso calendário, em valores, a gente pode estar aumentando. Olha só, conforme a gente vai aumentando, ele já vai ficar nesse outro espaço. E qual que é o período que eu vou colocar? Vou colocar de janeiro. Vou selecionar aqui na seta para a gente aumentar o ano. Janeiro 24, do dia 1º até dia 31 de julho. Então, vou clicar aqui no ano. Colocar para 24 também. E eu vou colocar julho, dia 31. Tá. Então, veja que ele já mudou aqui para 15.869. A mesma informação que está aqui. Agora, eu vou colocar a informação do ano anterior. Então, como que a gente coloca a informação do ano anterior? Eu vou selecionar aqui o nosso cartão. Eu vou vir aqui na formatação do visual, rótulos de referência, e a gente vai adicionar um rótulo. Nesse caso, eu vou adicionar aqui ano anterior treino, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, ele está aqui 19.000, que ele está fazendo aquele arredondamento. Eu vou vir aqui em selecionar rótulo de dados, vou selecionar o ano anterior, que é o que a gente acabou de fazer. Se você quiser, você pode mudar o nome, mas a gente vai vir em valores. E dentro de valores, a exibição de unidade eu vou colocar como nenhum. Então veja que ele já trouxe os 18.539, que é a mesma informação que está aqui. Ah, mas como que você sabe que está certa essa informação? Eu criei uma tabela, vou mostrar para vocês. E dentro de exibição, eu já tenho uma tabela que eu criei que eu deixei oculta. É uma matriz. Então, olha só, eu criei essa tabela pegando o ano de 2023, de janeiro a julho, e o ano de 2024 também, pegando de janeiro a julho. Então, se você pegar o ano de 2024, que é a soma de todos esses meses aqui nesse gráfico, você vai ver que deu os 15.869. Se você olhar esse mesmo período para 2023, vai dar os 18.539. Nada mais do que eu fiz, eu criei essa matriz. E nos períodos eu coloquei apenas esses períodos que eu queria avaliar, só mais para confirmar se a fórmula estava ok. Estava ocultando ela aqui. Então, pessoal, agora a gente vai criar o nosso gráfico com as linhas com a informação dos meses selecionados e o ano anterior. Então, como que a gente faz isso? Aqui dentro de criar visual, eu vou selecionar o gráfico de colunas agrupadas e linhas. O nosso gráfico selecionado, eu posso estar aumentando um pouco dele. Posso estar aumentando aqui.
E a gente tem as informações do eixo Y da coluna e eixo Y da linha. Da coluna a gente quer a quantidade vendida treino, então eu vou arrastar aqui essa medida e trazer para cá, ele já criou a nossa coluna. E a do eixo Y da linha, a gente quer o ano anterior. Eu vou pegar aqui o ano anterior e eu vou trazer para cá. Ele fez apenas uma linha. Por quê? A gente precisa colocar o nosso eixo X. Então aqui dentro da nossa tabela calendário, eu quero pegar a coluna período. Qual que é a coluna período? É essa que tem os meses com os nomes abreviados. Então eu vou estar vindo aqui, pegar a coluna período e eu vou trazer aqui para o nosso eixo X. E agora a gente já tem aqui os meses de janeiro até julho. Eu vou estar aqui vindo na formatação do visual. A coluna eu vou colocar aqui, vou ajustar. Eu vou estar ajustando a cor dela para essa cor. Então eu vou estar ajustando o gráfico para essa cor aqui, que é o seu código e mais cores A38600, né, com o hashtag na frente. E agora a gente vai ajustar a linha. Então a linha a gente vai vir selecionar todos, a gente tem o nosso estilo, em vez de sólido eu vou colocar o tracejado, veja que ele já ficou tracejado. A gente pode estar aumentando a largura dela também, caso você queira, e a cor, se você quiser modificar. Eu vou deixar a mesma cor a princípio. E para finalizar, a gente pode estar colocando as informações, então vou estar vindo aqui em rótulo de dados, e a gente coloca tanto a informação do gráfico quanto a informação da linha. Tá? Então, tanto a informação das colunas quanto a informação da linha. E aqui são mais cliques, né? Então você pode estar avaliando para aumentar a fonte, aumentar a cor, aí você vai fazendo a formatação. Mas o ponto importante é que você tenha a informação correta, tanto da quantidade vendida daquele período selecionado e até mesmo a informação do ano anterior. E você pode estar utilizando de diversas formas para que você possa melhorar suas análises ou trazer dados ainda mais relevantes dentro do seu dashboard. É muito comum você olhar tanto informações daqueles períodos selecionados, né, e comparar com o ano anterior. Então você pode usar em diversas situações. E nesse vídeo você aprendeu como realizar a medida. Então eu te vejo até um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você receba conteúdos que estão sendo postados todas as semanas e também ajude esse canal a crescer cada vez mais. Então até um próximo vídeo e até mais.